Olá, um papo com o editor entrevista nesta semana o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Ele é o líder do partido no Senado. Para nos acompanhar, a gente tem uma novidade, a estreia do jornalista e editor do broadcast político, Daniel Galvão. Muito bem-vindo, Daniel, e muito bem-vindo, senador, e obrigado por atender o nosso convite. Para mim é uma satisfação ter a oportunidade de prestar contas. Senador, o senhor é um dos defensores aí da prorrogação da desoneração de vários setores da economia, inclusive o senhor até tuitou sobre isso há pouco, né? Essa proposta que foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. A análise do veto, senador, que foi adiada várias vezes, está prevista para a próxima quarta-feira pelo Congresso. Eu queria saber do senhor aí quais as chances de o Congresso empurrar esse tema novamente com a barriga e não votá-lo novamente na próxima semana, diante da agenda complicada que está. A gente tem eleições, e, enfim, tem outras discussões também. Bom, em primeiro lugar, o Congresso não quer empurrar mais isso com a barriga. Eu tive a palavra empenhada a semana passada, conversa olho no olho, com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado e presidente do Congresso, e com o Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso. E os dois me dizendo, olha, Olímpio, fique tranquilo que nós vamos apreciar esse veto no dia 4. Eu disse, como é que eu vou ficar tranquilo se já em outras ocasiões o governo anuncia pela imprensa que vai pela derrubada do veto 26 e depois orienta a sua bancada na Câmara dos Deputados, porque lá tem muito isso, dos partidos chamados Centrão, que negociaram cargos e emendas, e que o governo tem esse poder de manipulação. E os dois disseram, e o Davi disse, Olímpio, 10 horas da manhã na quarta-feira eu estou sentado lá na Câmara para abrir a sessão da Câmara, que é da Câmara de manhã, a do Senado à tarde. No mesmo dia, eu conversei longamente com o ministro Paulo Guedes. Eu disse, Paulo, nós não podemos mais, usando a expressão que você usou, empurrar com a barriga. Nós precisamos resolver isso. São 6,5 milhões de empregos. Tem um comprometimento da perda de até 1.200.000 postos de trabalho no primeiro semestre do ano que vem. Ele me disse, senador, me ajude que eu tenho uma grande expectativa de incluir medidas no pacto, na PEC emergencial que o Márcio Bittar é o relator, para desonerar para todas as áreas. Aí eu disse, ministro, não vamos conseguir aprovar uma nova CPMF agora ou um nome bonito que se quer dar a arrecadações sobre operações eletrônicas. Não vai conseguir tirar a verba do Fundeb, que tem impedimento constitucional. Se for mexer com dinheiro de precatório, vai ser a Terceira Guerra Mundial com servidores. Então, como é que vamos falar? Não, mas eu estou construindo isso. Isso tudo, essas 3 conversas, me aumentou a preocupação. Eu estou dizendo em primeira mão para vocês. Porque uma conversa não bate com a outra. Os dois no Congresso estão dizendo, certeza que nós vamos abrir. E o ministro me disse, me ajude a construir para desonerar para todo mundo, dentro da Constituição. E eu ainda insisti, falei, ministro, pelo amor de Deus, se não mexer com isso, já é a 6ª vez que é marcado e que não é votado. O problema não sai da frente. Para as pessoas que estão nos acompanhando, a desoneração não nasceu agora. Ela nasceu em medida provisória convertida em lei em 2011. Em 2018, era governo Temer, nós fizemos a revisão e ficaram 17 áreas. Essas 17 áreas que mais empregam, que saem da indústria calçadista, têxtil, a produção de derivados da proteína, da carne, que nós somos grandes exportadores, indústria automobilística, transporte rodoviário de carga, transporte rodoviário de passageiros, tecnologia da informação e comunicação,
Você imagina esses call centers que empregam milhares de jovens, que normalmente é o primeiro emprego. Está todo mundo na faixa ali, dos 18 aos 29 anos. Imagine o desemprego em massa desse pessoal agora. E todos os argumentos que tinha o governo sobre a constitucionalidade, sobre a pertinência, sobre a necessidade, já está sobejamente esclarecido. Tanto que no bastidor, o governo diz, nós vamos derrubar o veto. Mas na prática, eu tenho medo que, como na última sessão, o governo até a última hora, e dizer, inclusive, para mim, líder, nós vamos botar o quórum, e não deu o quórum. Eu já fiz 3 manifestações públicas, 2 na frente do Ministério, lá com o Guedes. Ele fica me ouvindo lá de dentro, fala, pô, mais fácil a gente conversar por telefone, mas eu faço de propósito, mesmo vamos até o Planalto e Marcha Cívica, fiz aqui no Anhangabaú, com a União Geral dos Trabalhadores, e não vamos parar, porque nós podemos ter um complicador muito maior para a estabilidade econômica e social do Brasil, se não derrubarmos esse veto. Senador, olá, Gustavo, senador, como vai? Eu queria aqui perguntar para o senhor sobre uma outra coisa que também se arrasta. O país ele tem como começar aí 2021 com um orçamento aprovado, que precede, se nem a LDO, né, que precede a lei orçamentária anual, foi aprovada. Como é que o senhor está vendo essa situação difícil aí no Congresso? Extrema preocupação. Desde o princípio, nós temos uma dificuldade muito grande de coordenação política. Aliás, nós não temos coordenação política de fato. Nós tivemos um momento inicial de completo distanciamento do Executivo com o Legislativo e depois dizem que o macarrão só é duro quando está fora da panela. Você botou na panela, ele fica molinho, daqui a pouco está grudando. E nós estamos na fase de estar grudento agora, o governo oferecendo cargos, oferecendo emendas para obter votos. Isso é horrível, é tudo que nós negávamos, mas, ao mesmo tempo, o governo não tem impulso nenhum para cobrar nada. Eu, como policial há 42 anos, sempre orientei as pessoas, sempre dizendo para as vítimas, não paguem pela extorsão. Se você pagar uma vez, você vai pagar a vida toda. E o governo é obrigado a pagar por votação e não consegue se impor em nada, nem mesmo para garantir uma harmonia para a votação do orçamento. Por uma disputa interna dos destinos da presidência da Câmara agora, se faz um debate que ele já é absurdo, onde você não ter ainda a formação sequer da Comissão Mista do Orçamento, que é a Lei Tim Maia. Me dê motivo. É o motivo para deixar de forma nebulosa. Se não, nem a LDO, nem deixar, nós podemos entrar de uma forma inédita, com o governo impedido de fazer qualquer dispêndio de recursos em 21. Por exemplo, pagamento de BCP, pagamento de aposentados. Nós já tivemos esses lockdown no governo americano em determinado momento e é terrível isso. Nós não podemos nem imaginar, com as dependências, que a ação social tem que ser efetiva desde o primeiro dia do ano, sob pena de pessoas perecerem por falta de medicamentos fundamentais, pela fome. Eu acredito que nós vamos ter, pelo menos, essa possibilidade de entrar no ano de 21, ainda por votar em fevereiro, março, orçamento, haja vista que hoje faltam 62 dias para terminar o ano. Nós estamos ainda nesses recessos brancos que são absurdos. A gente com a pandemia, o país na desgraça, e a gente em recesso branco. Nós temos ainda primeiro e segundo turno das eleições, então até 29 de novembro, tirando essa votação, se ela acontecer na quarta-feira da derrubada de vetos no Congresso, nós só vamos ter sessão em dezembro.
E aí nós temos 2 semanas para a entrada do recesso oficial, 17 de dezembro. Está se falando em não ter recesso. Nós temos uma situação de calamidade, não deveria ter recesso nenhum de nada. Não há por que ficarmos paralisados em janeiro, por exemplo, sem ter a conclusão da votação do orçamento previsto para 21 e tantas outras medidas. Estamos aí com reforma tributária, que já encalhou de novo, eu sou o sub-relator revisor. Reforma administrativa, que só se lançou e não está prosperando. E o país tem a dependência, sim, de modificações estruturais, eventuais discussões sobre privatizações, por exemplo, da Eletrobras. Isso tem que ser feito, nós precisamos ter a entrada desses recursos. Não dá para literalmente empurrar com a barriga. Senador, além de tudo isso que o senhor citou, além do que a gente já falou, da exoneração, de orçamento, LDO, reformas, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ele usou essa semana a aprovação de uma nova constituinte no Chile para plantar a ideia de algo semelhante no Brasil, lembrando que a gente tem aí 32 anos apenas da aprovação da nossa atual Constituição. Eu queria saber do senhor como é que o senhor classifica essa ideia e qual a participação que o presidente Bolsonaro teria por trás disso. Eu até ironizei nas redes sociais o Ricardo Barros, e eu disse que, dentro do plano constitucional, dentro do campo jurista, ele é daqueles que confunde habeas corpus com corpus Christi. Chegou ao absurdo nessa fala dele dizer, quando o Sarney sancionou a Constituição de 88, imagina alguém que tem 7, 8 mandatos, e ainda está dizendo que o presidente da República sanciona emenda constitucional ou uma constituinte, negando até conhecer da votação das 2 casas e que a Constituição ela é promulgada. Então, eu fiquei dando risada nisso mesmo, porque eu falei, isso é o cúmulo do absurdo. Me parece, ele disse que é a ideia dele, mas é tão absurdo que possa ter sido, sim, em consonância com os absurdos do Bolsonaro. Eu achei que era uma idiotice única, mas diante do tamanho do absurdo, pode ser em parceria. Eu não tenho como afirmar isso. E uma coisa, ele é ruim, inclusive, de avaliação do que aconteceu no Chile. De verdade, no Chile, do regime chamado regime ditatorial, nós não tivemos uma constituinte, nós tivemos algumas alterações na Constituição. E uma coisa, quando você vai fazer uma nova constituinte, e às vezes se diz, eu mesmo para a segurança pública eu digo, tem mais direitos do que obrigações, mas quando você vai mexer na Constituição como um todo, e principalmente numa instabilidade política que nós temos hoje, nós podemos piorar muito. Nós podemos ter supressão de direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, até a liberdade de imprensa e de expressão que nos permite, nesse momento, dizer o que pensamos, em tese sem censura. Nós podemos avançar para um cenário muito ruim. Então, ele disse uma besteira sem avaliar que ele representa hoje o governo dentro da Câmara. Depois da besteira falada, adianta falar, olha, não era eu, era o parlamentar. Começa a falar na terceira pessoa para se referir à própria besteira que diz. Mas isso acabou gerando tanta discussão a respeito disso, pelo tanto que é de impróprio. Constituição é como o vinho. Quanto mais velha ela ficar, melhor ela vai se tornando. Não precisamos fazer lógico. Senador, aproveitando a deixa aí do Gustavo, que perguntou também o papel do presidente Bolsonaro nisso, eu queria saber, voltar com um tema que tem a ver com o seu partido, o PSL. Eu queria perguntar para o senhor se o presidente hoje, na conjuntura atual, tem
de ele voltar ao PSL, ele que está sem partido, partido pelo qual ele foi eleito, né, que ele deixou em 2019, e caso isso acontecesse, qual seria a sua atitude? Olha, eu já me manifestei quando houve esse arremedo de tentativa, porque algumas, eu chamei de moscas varejeiras do PSL, algumas poucas, que cercam o doce no Palácio do Planalto, disseram que, olha, presidente, nós vamos te levar de volta ao PSL. Só não combinaram com a grande maioria do PSL, que é a esmagadora maioria. E eu fui um dos que disse, não é bem-vindo de volta. Quem saiu ofendendo o partido, as pessoas, atacando, colocando a sua quadrilha digital para atacar a honra de todo mundo, foi o presidente. Ele que seja feliz em qualquer outro partido. Sabe? O retorno dele seria a minha saída imediata. Não sei se daria tempo para eu sair ou de me expulsarem. Porque a ruptura minha com o presidente, eu digo para vocês abertamente, foi simplesmente porque ele quis me pressionar para tirar a assinatura da CPI Lava-Togas e tirar o requerimento que eu pedi de impeachment de ministro do STF por causa de acordo dele para proteger os filhos e para se proteger. Eu disse, nós não podemos, presidente. Isso está na nossa essência, combate à corrupção, autonomia entre os poderes, respeito. E aí houve aquela ruptura, ele botou a camarilha dele para me atacar o tempo todo, ainda o faz. E eu não acho que nada deva ser o voto ou poder a qualquer preço. Eu mesmo, antes, quando não tinha rompido com o presidente, assinei junto com outros senadores do Muda Senado um documento dizendo, presidente, nós não aceitamos emendas extraordinárias que não tenham previsão no orçamento. Não queira ter a sensação que está me pagando pelo que eu tenho a obrigação de fazer e votar. Então, eu sou absolutamente independente. E ele não é bem-vindo no PSL, não. Mas o senhor acha que esse movimento ainda existe ou ele foi estancado de tentar trazê-lo? Como é que o senhor está sentindo? Eu acredito que o movimento exista, mas que vai ajudar a sepultar o próprio tempo, está mostrando. Tem algumas pessoas que estavam defendendo isso, achando que o Bolsonaro ia fazer propaganda e ajudá-los em eleição para municípios. Então, se arrebentando, que é o contrário de não ajudar, o Bolsonaro ainda está dizendo que são pessoas do PSL e são inimigas dele. Então, muitas dessas pessoas que quiseram fazer essa aproximação, a ficha já caiu. E as próprias derrotas que vão ter nas urnas, os tais bolsonaristas, que é muita espuma e pouco chope. As pessoas fazem um barulho desgraçado, mas não conseguem traduzir em credibilidade para a população. Então, essa onda que teve, pequena onda dentro do PSL, ela vai acabar de vez agora com as eleições municipais. Senador, ainda sobre o PSL, uma reportagem que o Broadcast Político fez, o nosso repórter Daniel Vetterman, que cobre o Senado, mostrou que o partido e outros 3 partidos usaram o gabinete de liderança no Senado com cargos, verba por quase um ano, mesmo sem ter direito, né, já que não tinha mais o número de parlamentares para isso. Eu queria saber de quem que foi, por que isso aconteceu, a responsabilidade foi de quem? Do presidente Davi Alcolumbre, que não pediu esses gabinetes, e eu queria saber se o partido também não pode dar o exemplo, né, de entregar esses... Não é uma questão de responsabilidade, principalmente com esse momento da pandemia, houve um entendimento do Davi e da mesa, e aí está dentro do que o direito administrativo fala de conveniência e oportunidade como administrador, e ajustar o tempo em que ia fazer isso. Desde o princípio, eu disse para ele, nós tínhamos uma estrutura de liderança, na saída do Flávio Bolsonaro, perdeu o objeto dela e, logicamente, nós avisamos todos os funcionários
Alguns foram movimentados ou buscaram a sua movimentação para outra estrutura, outros já eram funcionários da casa e voltaram, e ficamos no aguardo exatamente do ato administrativo que ele aconteceu no tempo que o presidente entendeu oportuno. Tanto eu, com o PSL, quanto os outros dirigentes do partido, não tínhamos nem a força, nem a condição de pedir a manutenção de nada. Então, não houve um esforço para permanecer e ficou na conveniência da mesa diretora fazer essa redistribuição. Senador, eu queria trazer novamente o tema do Centrão para essa entrevista. A ala minoritária perdeu a articulação no Senado nesses últimos meses e agora o Centrão, que é forte na Câmara, ele conquista um certo espaço também na casa da qual o senhor faz parte, né? O que aconteceu exatamente? A causa foram as sessões remotas, foram os acordos do presidente Davi Alcolumbre com o presidente Jair Bolsonaro na tentativa de cooptar senadores. Como é que o senhor vê essa movimentação do Centrão no Senado? Olha, eu acho que é um conjunto desses pontos que você tocou. Normalmente, no próprio Estadão de domingo, eu disse, né, que no meio político dizem que o Senado é melhor que o céu, que no céu você precisa morrer para ir. E no Senado você já está no céu sem ter que morrer. Então, nesse aspecto, o Davi Alcolumbre, ele fez essa interlocução e essa aproximação realmente com a presidência, que ele consegue tudo que qualquer senador quer, na medida e na intensidade que quer. Então, logicamente, existem contrapartidas políticas. Às vezes, o presidente ou o governo pedem o alinhamento, até a migração de partido que esteja dando um compromisso maior. Olha, vai para o PP que você já tem aqui os cargos e a estrutura dentro do governo federal. E alguns parlamentares, haja vista que o mandato de senador, diferentemente do mandato parlamentar de deputados, o mandato aí é majoritário. Então, o senador é dono do mandato. Então, a migração do senador acaba sendo uma coisa mais fácil. E, logicamente, cada senador sabe onde o seu sapato aperta e vai tentando aliar a sua conveniência política no seu estado, alinhado ou não com o seu governador, ou se aliando com o governo Bolsonaro para ter uma suplementação de recursos e cargos para fazer um enfrentamento com o governador do estado. Eu tenho uma peculiaridade que eu sou absolutamente independente hoje. Eu não sou oposição a governo e eu não sou bancada do governo por adesão ou por qualquer cooptação. Mas a gente sente esse movimento, sim, de migração de parlamentares ou a tendência de parlamentares hoje na sua manifestação de voto, de intenção. Tem muita gente que tem hoje esse posicionamento, eu diria até, adesista demais às posturas do governo e às ações. Senador, esse movimento pode se transformar, além de um movimento adesista ao governo, uma base do governo também no Senado, pode se transformar aí numa base pro-presidente Davi Alcolumbre tentar alguma manobra, né? A gente lembra aí que o Supremo está julgando uma ação sobre a possibilidade de reeleição e pode passar, fica uma questão interna. Tudo isso pode se transformar numa manobra para que ele se candidate à reeleição, lembrando que o senhor já botou o nome do senhor à prova, né, de como candidato, como uma contrapartida a todo esse movimento. O que pode acontecer de todo esse movimento que está tendo, senador? Olha, na polícia eu sempre aprendi, sempre preparei meus policiais, se prepare sempre para o pior cenário. O pior cenário para o Brasil é o Supremo Tribunal Federal ou
praticar esse estupro à Constituição, porque é claro na Constituição que não é permitido a recondução na mesma legislatura. Claro! Né? Então, mas hoje em dia, eu vejo um alinhamento também do Supremo com o Congresso, muitas vezes, em que o Supremo não necessariamente está se pautando pela interpretação literal da Constituição, mas sim um posicionamento político. Então, pode acontecer pelo Supremo, pode acontecer essa tratorada interna ali. Eu me coloquei à disposição porque eu ouço muito as pessoas nas ruas, eu vejo o clamor da sociedade. E eu quero um Senado que ele não seja prostrado, subserviente aos demais poderes. Eu não quero ser um presidente para ficar trocando emendazinhas ou cargos com o Executivo, ou, eventualmente, fazendo barganhas menos republicanas com o Supremo Tribunal Federal. Também não sou o déspota que foi até utilizado indevidamente, criminosamente, para membros do Supremo Tribunal Federal. Olha, cuidado! E se o Olímpio for presidente do Senado, ele vai abrir todos os processos de impeachment, ele vai abrir todas as CPIs ao mesmo tempo. Nós temos responsabilidade pública. Não significa que não vai abrir uma ou outra, porque em 70 anos da lei de impeachment de 1950, nunca se instalou o processo de impeachment de ministro do Supremo nem de procurador da República. Está tendo aquele sentimento, não mexa nas minhas gavetas que eu não mexo nas suas. Então, eu vejo o regimento interno do Senado, ele ser draconiano e ele deixar esse poder monocrático para o presidente do Senado definir, porque se não tiver o pontapé inicial dele em qualquer dessas iniciativas, nem a mesa pode definir, nem o plenário. Eu entendo que o plenário é soberano para todas as grandes decisões. Então, vai se instaurar um processo de impeachment, vamos submeter a decisão soberana. A avaliação primeira da CCJ e a decisão soberana do plenário. E é isso que eu defendo. Eu sou do grupo Muda Senado, nós somos apenas 18 senadores em 81. Vocês podem me dizer, Olímpio, como é que você acha que você vai ganhar a eleição eventualmente? Se você conquistar os 18, pode ter outros colegas que serão candidatos também do Muda Senado. Eu só estou me apresentando e dizendo, eu quero ser o anti-Davi. Me dou muito bem com o Davi, jamais vou fulanizar, vou atacar pessoalmente, nada disso. Eu só vejo que ele fez um compromisso conosco na hora da eleição passada e na hora da eleição, olhando olho no olho. Álvaro Dias, Simone Tebet, Tasso Gereissati e eu, ali, nós 5. Isso aí também estou dizendo em primeira mão para vocês, que vocês perguntaram. Nós 5, falamos, se formos os 5, o Renan é o presidente. Então, qual de nós está melhor hoje? E nós falamos, Davi. E o Davi tinha ainda a força do presidente e do Onyx Lorenzoni distribuindo benesses em nome do Executivo. Muito embora, naquele momento, foi a primeira pancada que eu levei em direta do presidente. Falei, o cara é do meu partido, ele ligou até para o Renan para desejar boa sorte na eleição do Senado, você não ligou para mim. Eu falei, alguma coisa está errada. Mas isso foi outro momento, mas nós desistimos ali os 4, dizendo, olha, Davi, Senado soberano, nós contamos com você, você é jovem, mas é experiente no Legislativo. Vamos construir um cenário altivo para o Senado. Nós vamos mudar o regimento interno, vamos ser mais ágeis, vamos ser mais transparentes com a sociedade, vamos fazer uma grande reestruturação para diminuir o volume de despesas do Senado da República. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, por isso, não é para ser uma anticandidatura, não. Estou me preparando para o pior cenário.
que é enfrentar o Davi com o salvo-conduto para isso, estuprando a Constituição pelo STF ou por decisão interna do plenário, mas nós vamos avançar com isso. Tomara Deus que surja outras candidaturas. Se dentro do Muda Senado surgir alguma candidatura que também a gente possa fazer essa avaliação, que tem uma viabilidade maior que a minha, dentro do Muda Senado, eu cedo o lugar se nós tivermos alguém que se habilite. Senador, vamos falar ainda de candidatura, mas uma outra candidatura, vamos trazer a eleição municipal um pouco aqui para a nossa entrevista. A candidatura da deputada Joyce Hasselmann à Prefeitura de São Paulo, pelo seu partido, ela não decola a menos de um mês das eleições, ela se mantém com um dígito percentual. Como é que o senhor analisa o desempenho da sua correligionária? Aliás, como é que o senhor vislumbra, de uma forma geral, a disputa no maior colégio eleitoral do país? Olha, a Joyce está sendo uma guerreira na sua conduta, na condução da eleição em São Paulo. Nós ainda estamos sentindo o reflexo do que a quadrilha digital, principalmente dos filhos do presidente, fizeram contra a honra, contra o papel dela, contra a condição de mulher. E a propaganda ela está sendo bastante eficaz e está corrigindo esses números. Nós esperamos que já nas próximas pesquisas tenha uma demonstração de um crescimento maior. E eu digo para você, com margem de erro de 3 pontos, você tem 6 pontos diferenciais aí. E não tendo campanha, praticamente campanha presencial, será a última semana que vai ser aquele atropelo final. E eu vejo que a conscientização da população, que a Joyce é verdadeiramente a candidata da direita e a candidata para fazer o enfrentamento com o PSDB, com o PT, com o Guilherme Boulos. Isso vai, com a derrocada que vai se mostrando mais uma vez nas urnas em relação ao Bolsonaro, o Russomano, falei Bolsonaro foi sem querer, ao Russomano. O Russomano até já tirou da propaganda dele o Bolsonaro, que ele imaginou, o próprio Bolsonaro, que só o fato de citá-lo já levaria o Russomano com a vitória no primeiro turno. Ao contrário, a rejeição na cidade de São Paulo do Bolsonaro só não é maior do que a do Dória. E aí, isso faz com que a campanha do PSL, a campanha da Joyce esteja intensa. Já há uma percepção em relação ao volume de qualidades que ela tem. As pessoas reconhecem como ela que foi fundamental para votar a Previdência, que ela foi a líder do governo, mesmo sendo uma deputada de primeiro mandato, recruta do Congresso Nacional. E eu tenho bastante fé que ela vai chegar na última semana em condições ali de avançar para o segundo turno. E o segundo turno das eleições é uma eleição completamente diferente. Senador, o nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer muito a presença e a gentileza do senhor em nos atender aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer ao Daniel Galvão, que fez a parceria comigo nessa jornada. E queria agradecer o Bruno Nogueirão também, que está fazendo a ponte entre a gente e a edição final desse programa. Muito obrigado a todos também e até a próxima semana com mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político.